Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio começa mais uma edição do programa Viva em Cristo e nessa hora eu te cumprimento com a paz do Senhor, que haja a paz do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, conforme eu sempre digo, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Amém? Que o Senhor esteja te abençoando. Daqui a pouco, uma breve ministração da palavra do Senhor, e tem que ser breve mesmo, por causa do nosso tempo que é curto, mas com certeza o Senhor estará ministrando através da sua palavra. Já já o pastor Jonas traz uma palavra para cada um de nós. Amém? Antes eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela tua audiência, que você que sintoniza, a sua televisão no canal 14, que prestigia o pastor Jonas com a sua audiência nas edições do programa Viva em Cristo. O meu muito obrigado, que o Senhor esteja te abençoando, conforme eu sempre digo, eu não tenho como retribuir, mas o dono da obra tem. Amém? Sexta-feira nós temos ali a Sexta-feira da Vitória na Igreja Viva em Cristo, às 19h30, e aos domingos é às 19h15. Nós começamos um pouquinho mais cedo, sexta-feira às 19h30 e domingo às 19h15. Será um prazer, uma honra receber você juntamente com a sua família para juntos buscarmos, bendizermos e adorarmos o nome do Senhor. A Sexta da Vitória e domingo de adoração e louvor e a poderosa palavra do Senhor que edifica, que gera fé no nosso coração para caminharmos na presença de Deus. Amém? O pastor Jonas é um simples servo pregando a palavra do Senhor. E aonde fica a Igreja Viva em Cristo? Rua Carlos Alberto Browne, número 29, é ali, subindo ali para o bairro das Brownes, quando você termina a Rua Monte Líbano. Rua Carlos Alberto Browne, número 29. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ali na Igreja Viva em Cristo. Amém? Então, deixa eu trazer para você a palavra do Senhor. Eu separei hoje aqui, para mim e para você, Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós estaremos aqui lendo rapidamente a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Então, graças a Deus pela sua palavra, que o Senhor Espírito Santo esteja nos ajudando, na confirmação e explanação dessa palavra na nossa vida. Amém? É um texto bastante conhecido, onde Pedro e João, depois que o Senhor Jesus ele passa pela cruz do Calvário, que ele ressuscita, que ele é elevado aos céus, ele
autoriza os seus discípulos a continuarem a fazer a sua obra. E agora, num dado momento, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, né, às 3 da tarde, na hora que era o último sacrifício do dia, era a última oração daquele dia, na hora do último sacrifício. Então, eles estavam se dirigindo ao templo para buscar ao Senhor, para agradecer a Deus, para entrar na presença do Senhor. E nós vemos que durante a chegada de Pedro e João, o que acontece? Tinha um paralítico que eles colocavam aquele homem ali para esmolar, para mendigar esmola daqueles que entravam no templo. E tem uma história muito bonita, né? uma verdade muito bonita dentro desse texto que nós acabamos de ler, que eu gostaria de compartilhar alguns pontos aqui interessantíssimos com você, que nessa hora me dá o prazer da tua audiência. Então, primeira coisa é o seguinte, eu já falei isso lá na Igreja Vive em Cristo, mas eu vou falar de novo. Interessante, você que me assiste, às vezes eu sempre convido aqui, eu faço, né, um apelo no sentido de que as pessoas que estão afastadas voltarem para a casa do Senhor, as pessoas que estão afastadas hoje, né, do convívio congregacional, por assim dizer, para que elas voltarem a cultuar ao Senhor na congregação, louvar o Senhor, colocar o seu ministério em prática novamente, naquilo que o Senhor chamou a cada uma dessas pessoas para desenvolver na sua presença como congregação, como corpo. E muitas pessoas, às vezes elas falam comigo, mas pastor Jonas, às vezes eu estou na igreja e existem pessoas assim, existem pessoas dessa forma, e existem pessoas que se comportam dessa maneira, e existem pessoas que falam dessa forma, e existem pessoas que taxam dessa maneira, outras que estão chegando agora e julgam, etc. e tal. Muito bem, isso é verdade também. Infelizmente, em alguns pontos isso aí é verdade, mas se você olhar para o texto, nada disso é motivo para que nós nos afastemos do corpo, da comunhão. Pedro e João estavam indo para o templo. Não fazia muito tempo que Jesus havia enfrentado aquela situação toda. Não fazia muito tempo que os próprios discípulos estavam com medo, escondidos, por causa dos judeus, com medo da reação não dos judeus em si, mas dos fariseus, dos membros do Sinédrio. E Pedro e João agora eles estavam indo para onde? Para o templo, o mesmo local aonde se reuniam com certeza aqueles homens que ajudaram a perseguir Jesus, que ajudaram a formar, né, o pano de fundo para o Senhor Jesus ser traído, preso, sentenciado, crucificado, ali no templo. Jesus não era bem visto no templo por todos, muito menos os seus seguidores. Jesus expulsou os cambistas do templo. Jesus se contrapôs a alguns fariseus, ao sumo sacerdote, no templo. E agora Pedro e João vão para o templo. Parece contraditório, mas sabe o que eu aprendo? O negócio deles não era com os homens, o negócio deles era com o Pai. Era com o dono do templo. O dono do templo era Deus, não eram os homens. E aqui eu tiro essa verdade. Pastor Jonas, mas fica difícil de eu voltar, porque a igreja tem pessoas. A igreja vai ter pessoas sempre, por isso é igreja. Se não fosse igreja, teria qualquer coisa lá, menos pessoas, menos seres humanos. Por isso é igreja, é assembleia,
A igreja, no sentido da palavra, ela é o quê? Uma assembleia, um ajuntamento, eclésia. E ajuntamento se faz o quê? Uma pessoa sozinha? Não, é um grupo de pessoas. Por isso Jesus falou, de 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então a igreja é isso. Igreja é composta por pessoas, então não fique de fora. Pedro e João tinha tudo no sentido humano, escute isso, todos os argumentos possíveis para nunca mais colocarem os pés dentro do templo. Mas eles estavam indo aonde? No templo, buscar o Senhor. Quando eu vou para o culto, eu vou buscar o Senhor. Ah, mas aquela irmã, aquele irmão vai estar lá. Deus também vai estar lá. E para mim o que importa é que Deus esteja lá em primeiro lugar. E Deus me dá condição de eu lidar com pessoas. Ok? E nisso, porque às vezes Deus quer te usar. Deus quer fazer algo através da tua vida. Mas como você, e eu, às vezes não nos dispomos a estar no local da bênção, não vai acontecer certas coisas na nossa vida e nem na vida dos outros. Se Pedro e João, no sentido humano aqui falando, ficasse com dificuldade para ir ao templo por causa das pessoas, essa cura aqui não teria acontecido. Mas Pedro e João estavam indo aonde? No templo, buscar a Deus. Na hora da oração eles iam orar, eles iam com um coração diferente. Se tem pessoas que vão na igreja para falar dos outros, para reparar, etc. e tal, existem pessoas também que vão buscar a presença de Deus independente de quem esteja lá. Ok? Essa é a verdade. Muitas pessoas usam isso às vezes simplesmente como pretexto para não congregar em lugar nenhum, mas Deus sabe. Outras, é verdade, falam com verdade que foi maltratada, que etc e tal, que falaram isso, que cogitaram aquilo, isso também é verdade. Mas o nosso negócio, o meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com o dono da obra, e o dono da obra é o Senhor Jesus, é quem morreu por ela, não foi o homem. O homem não é dono de igreja, o homem ele pode estar à frente de igreja hoje, amanhã ele passa como um assopro. A Bíblia diz que hoje nós existimos, amanhã não existimos mais. Mas a igreja permanece até o dia que ela for retirada pelo dono dela, pelo Senhor Jesus. Então, não fique de fora por causa de pessoas. O Senhor é infinitamente maior. Porque quando nós colocamos isso em prática, Deus começa a nos usar. Aí eles indo para o templo, indo buscar a Deus, não importasse quem estivesse lá, eles foram buscar a Deus. Eles se depararam com esse paralítico. E o camarada queria o quê? Uma esmola, uma ajuda, um auxílio. Só que Pedro e João não tinham. Pedro falou assim, olha para nós. O camarada olhou achando que fosse receber aquilo que ele estava buscando, no sentido de ganhar uma esmola. E Pedro fala assim, olha, grana a gente não tem, dinheiro nós não temos. Nós não temos nem ouro nem prata. Mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o milagre aconteceu. A outra coisa é que para a gente ser usado por Deus, o nosso bolso não precisa estar cheio de dinheiro. Deus usa os seus instrumentos. Deus não usa os seus instrumentos por aquilo que eles possuem no bolso, não é? Se Pedro e João fossem esperar ter dinheiro para curar alguém, não ia curar ninguém, porque ali eles estavam zerados. Em outra ocasião, Jesus precisou pagar o tributo, ele e Pedro, e os dois não tinham nada, nem Jesus tinha, nem Pedro tinha.
E Jesus falou assim: ô Pedro, faz o que você sabe fazer, vai lá, joga o anzol, e o primeiro peixe que você tirar, na boca dele vai ter o dinheiro necessário para pagar o imposto, por mim e por você. E assim Pedro fez. Então, às vezes você está esperando mudar de situação para começar a fazer as coisas para Deus. Se eu for esperar isso, eu não vou fazer nada nunca. Entendeu? Você está achando que eu sou rico, que eu tenho dinheiro? Não sou, não. Eu saio de casa todo dia para trabalhar, igual você, pastor Jonas. Ué, pastor Jonas, o senhor trabalha? Trabalho. Ok? Trabalho. Todo dia. Saio de casa para trabalhar, igual você. Então, se eu for esperar ficar rico para fazer a obra de Deus, não sei nem se eu vou fazer então. Porque eu já estou com 50 anos, até agora eu não fiquei e nem pretendo ficar. Prosperidade para mim é eu ter o necessário para mim caminhar naquilo que Jesus colocou para mim. Prosperidade para mim é eu não ter ausência daquilo que eu necessito. Desde o momento que eu não tenho ausência daquilo que eu necessito, eu sou uma pessoa próspera. Ok? Então, Pedro e João não tinham nada. Mas é pecado então a pessoa ter posse? Não, claro que não. Ela sabendo administrar, ela não sendo escrava daquilo que ela possui, né? O ruim é quando ela se torna escravo, deixa dominar a vida dela. Aí é complicado. Mas João e Pedro não tinham nada. Ele falou assim: eu não tenho nada. Dinheiro nós não temos, mas nós temos algo melhor. A outra coisa é que, né, virando o disco aqui agora, é que Deus tem algo sempre melhor. Deus sempre tem algo melhor. Melhor dizendo, Deus sempre tem algo melhor para nós do que aquilo que nós imaginamos que vai ser o melhor para a nossa vida. O camarada ali pensou que o bom para ele seria o quê? Ganhar algumas moedas. Mas Deus tinha algo muito melhor para ele: andar, deixar de ser paralítico, deixar de depender dos outros, andar pelas suas próprias pernas, poder trabalhar, poder ser uma pessoa, né, bem-sucedida a partir daquele momento, que agora não ia depender mais de esmola, não ia depender mais de certas coisas dos outros. Ela ia poder, né, empreender a vida dela. Ele achou que fosse ganhar umas moedas. Deus tinha, né, o apóstolo Paulo fala isso. Deus tinha o melhor. O apóstolo Paulo fala isso, escrevendo aos Efésios. Deus pode fazer o quê? Infinitamente mais, segundo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, creia. Às vezes você está precisando de uma coisa, Deus está preparando algo muito melhor para você. Você que me assiste nessa hora. Ele falou assim: eu vou ganhar uma esmola. E Pedro falou assim: dinheiro nós não temos, mas nós temos algo melhor do que dinheiro. Nós temos o que você necessita. Sabe qual a outra verdade aqui? Deus sempre pode fazer na nossa vida aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós achamos que necessitamos. Ok? Às vezes a pessoa vai para a igreja porque ela está com problema de saúde, e junto com aquilo Deus restaura a família dela, e junto com aquilo Deus restaura os filhos, o esposo, a esposa. Às vezes a pessoa vai para a igreja querendo mudar de vida, né? Ela quer ser mais próspera, vai para a igreja. E Deus às vezes faz isso. Pode não fazer na vida de todo mundo, mas Deus pode fazer sim, não é? Nós não podemos buscar a Deus só por causa disso, mas nós buscamos a Deus porque Ele também pode fazer isso, além, né, da nossa salvação. O primeiro ponto que nós devemos buscar a Deus é o da nossa salvação. É aonde eu vou passar a minha eternidade, aonde você vai passar a sua eternidade. E o melhor lugar para passarmos a nossa eternidade é na presença de Deus. E é através da obra de Cristo sobre a cruz do Calvário que nós nos aliançamos com Deus para poder passar a eternidade na presença dEle. Amém? Então, voltando aqui ao que eu estava falando,
Às vezes nós achamos que nós necessitamos de algo, e às vezes necessitamos mesmo, mas Deus ele faz algo muito além, muito mais superior do que aquilo que nós estávamos achando que Deus vai fazer. Ele não saiu dali com o dinheiro de Pedro, mas ele saiu dali com algo que não tinha como ser pago, que foi o seu milagre. Ele não tinha como, ele não saiu dali com uma moeda, mas ele saiu dali andando pelas suas próprias pernas. Maravilha de Deus na vida dele, milagre de Deus. Deus é assim, Deus ele faz, Deus é tremendo, e através do nome de Jesus, as coisas impossíveis, elas se tornam possíveis na vida daqueles que creem. Pode não ser fácil, eu não estou falando de facilidade, eu não passo facilidade, mas eu passo o quê? Possibilidade. Não foi Jesus que disse, tudo é possível ao que crê. E a outra coisa é que, a outra verdade aqui que eu queria passar para você é que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que exalta. Porque olha a situação daquele camarada. Uma situação complicada, difícil. Uma situação muito difícil, né? Depender dos outros. Para sobreviver. Não é nem para viver, é para sobreviver. E o interessante é que a outra coisa que eu queria, a outra verdade aqui é que tem sempre uma hora que Deus se revela para abençoar a vida de alguém. Né? O sofrimento, às vezes, escute isso, eu falo isso sempre lá na igreja. A tempestade, ela não dura para sempre. O deserto, ele não dura para sempre. A escassez não dura para sempre. Assim como a bonança, às vezes, também não dura para sempre. Não é? Mas a tempestade não dura para sempre. Deserto não dura para sempre. Deus sempre tem uma hora que Ele se revela na vida de pessoas. Nesse caso aqui, foi na vida daquele homem paralítico, que não podia andar, que dependia de favor, que dependia de ganhar uma esmola, etc. e tal. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o agir de Deus e vemos Pedro e João com o coração transformado, né, pelo ensinamento de Jesus durante o tempo que eles andaram com o Senhor, transformado por uma vida agora cheia do Espírito Santo de Deus. Eles não estavam se importando mais quem iria estar lá no templo. Eles estavam indo lá para buscar a presença de Deus. E sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Você que me assiste, tem coisa que a gente tem que deixar de lado. Quer que Deus te use? Deixa certas coisas de lado, olha para o Senhor e segue a tua caminhada. É verdade. Às vezes a gente fica preso em coisas pequenas e Deus quer te usar em coisas maiores. A gente fica às vezes ali limitado porque o fulano, porque o Zezinho, porque o seu Zé, o seu João, a Dona Maria, porque o pastor Jonas. Né? Pessoas, aquilo que eu disse no início. E aonde tem pessoa tem o quê? Problema. Não é isso? Você já viu um lugar onde tem pessoas que não tem problema? Não tem, não existe. Só no cemitério. O único lugar que cheio de pessoas, entre aspas, e que não tem problema é o cemitério. Porque lá ninguém faz mais nada. Felizmente, as pessoas já foram. Né? O tempo delas aqui nesse plano já acabou. Então lá é silêncio. Agora, onde tem pessoas vivas, em casa, na igreja, na família, no colégio, no trabalho, na rua, no mercado, dentro do ônibus, na calçada, tem problema. Importante é que você toque a tua vida olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? E lembre-se disso que eu falei. Deus sempre tem algo melhor do que aquilo que nós achamos que necessitamos. Ok? Deus sempre pode
para fechar, Deus sempre pode te surpreender com algo maravilhoso, que vai ultrapassar e muito aquilo que você está esperando receber. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Tá? Muito obrigado pela tua audiência. Recebe essa palavra no teu coração. O Senhor é contigo. Não desanima não, levanta a cabeça, volta a buscar o Senhor, volta para a casa do Senhor, se anima, tem muita coisa aí, tem muito cartucho ainda para você queimar na presença de Deus, tem muita coisa boa para você fazer na presença de Deus, e não depende de Deus, depende de você, ok? Não depende de Deus, Deus é Deus e pronto, depende de você, depende de mim, caminhar na presença dEle, tá? Vamos orar? Pai, graças te damos, muito obrigado pela edição que o Senhor nos permite, meu Senhor, realizar hoje, pregando a Tua palavra aqui no programa Vive em Cristo. Que o Senhor possa abençoar os telespectadores, ó Deus, da TV, que nessa hora estão crendo, Senhor, que o Senhor pode fazer algo na vida delas. Eu não posso, mas o Senhor pode, o Senhor é poderoso. Por isso eu coloco cada uma delas nas Tuas mãos, que o Senhor venha abençoá-las, o Senhor venha fazer algo tremendo, porque o Senhor pode, o Senhor é o dono da obra, o Senhor não perde nada, não perde nenhuma, o Senhor nunca perdeu, Senhor. Para o Teu nome ser glorificado, que o Senhor venha abençoar a cada telespectador, a cada um, Senhor, que nessa hora acredita na eficácia do nome de Jesus para curar, para colocar de pé, para restaurar, para abençoar, meu Senhor, e para novamente voltar a Te servir na Tua casa, Pai. Aquele que está afastado, que em Ti encontre forças para voltar. Nós te pedimos, Senhor, venha passar essa pandemia, Senhor, venha abençoar o Brasil, o Rio de Janeiro, abençoar Nova Friburgo, as autoridades constituídas e a Tua igreja, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, para o Seu nome ser exaltado e glorificado, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, que o Senhor te abençoe. Só para lembrar, sexta-feira às 19h30, sexta-feira da vitória, domingo às 19h15, louvor, adoração e a poderosa palavra do Senhor. Rua Carlos Alberto Browne, número 29, é na subida das Brownes ali, terminando a Rua Monte Lima. Amém? O meu muito obrigado pela tua audiência, até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, fique na paz e que Deus te abençoe.